O tempo e a história é o assunto de hoje. Nós também vamos dar uma olhadinha sobre o que é linha do tempo, já que nós conversamos um pouco sobre o passado, que a história é o estudo do que ocorreu no passado, que assim nos ajuda a compreender a vida que nós temos atualmente e possivelmente o futuro. Então, o historiador é o estudioso, é a pessoa que estuda a história, as coisas que aconteceram no passado. E há muito tempo, o homem sempre quis se organizar em relação ao tempo. Então, ele observava a natureza para perceber os dias, as horas. A gente viu que tinha um instrumento chamado ampulheta que também auxiliava a fazer a demarcação de tempo. Nós estudamos um pouco o calendário e hoje nós vamos ver a respeito da linha do tempo. Tudo isso nos revela que é possível, através desses instrumentos, a gente ter uma ideia de quando ocorreram fatos no passado, registrar através do presente, simultaneamente, o que ocorre hoje e futuro, o que há de vir. Nós vimos também que começou a marcação dos anos a partir do nascimento de Cristo, por isso que a gente tem hoje no calendário a condição de entender o que aconteceu antes do nascimento de Cristo e depois do nascimento de Cristo. Enfim, na sua página 22 do seu livro de histórias, você tem assim: podemos perceber também a passagem do tempo pelos fatos e pelas mudanças que acontecem em nossa vida. E vocês tiveram que observar algumas imagens da Luana. A Luana tem uma fotografia de quando ela nasceu, no ano seguinte, quando ela fez 1 ano de vida, aos 4 anos e depois aos 7 anos. Ou seja, vocês também já fizeram esta atividade relembrando fatos importantes da vida de vocês. Isso é importante, assim nós vamos percebendo o quanto que a gente evolui, que a gente muda, que a gente cresce, quais eram os costumes de determinadas épocas, como era a vida de determinada época, o que você sabia, o que você não sabia. Então, se você olhar para a sua própria vida, o seu passado, os anos passando e o seu presente, você vai conseguir ter a dimensão de como é grande a mudança da sociedade, da vida, do país, se a gente considerar um tempo maior, um espaço maior de tempo. Então vamos lá. Quais experiências de Luana foram registradas nas imagens? Você já passou por experiências parecidas como essa? Quais? Aqui você vai colocar uma resposta pessoal, você vai pensar sobre isso. Você já teve experiências como essa? É o momento de aprender a andar, o momento de aprender as primeiras letras, de participar de algum grupo que você goste e quantas coisas mais futuramente acontecerão. Então, a história, todo mundo participa dela, todos nós participamos. Períodos também servem para marcar o tempo. Ligue cada período à duração correta. Então você tem mês, década e século. Essas 3 palavras têm a ver com marcação de tempo. Mês. Então você vai ligar mês a 28 a 31 dias, porque essa é a duração de um mês. Um mês pode ter 28 dias, que é o mês de fevereiro, por exemplo, que tem menos dias, ou até 31 dias, que alguns meses tem 30 dias, outros tem 31. Então, mês tem a duração de 28 a 31 dias. Você vai ligar uma coisa na outra. Década é um espaço de tempo de 10 anos. 10 anos nós podemos chamar de década. E século? Século é um espaço de tempo de 100 anos. Bom, aqui nós estamos encontrando então novas formas de se referir ao tempo, a um espaço de tempo. Nós já conhecemos horas, minutos, conhecemos dias da semana, as semanas, os meses, anos e um grupo
de 10 anos nós chamamos de década, já é uma palavra nova. Um grupo de 100 anos nós chamamos de século. E agora nós vamos falar sobre linha do tempo. A linha do tempo é uma maneira de se organizar os acontecimentos e na sequência das datas que vão acontecendo. Então, é uma forma de organizar e você perceber em linha o que aconteceu primeiro, depois e depois, em ordem crescente. Olha que interessante. Então, esses acontecimentos podem ajudar a contar a história de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, de bairro. E aí tem a linha do tempo da Luana. Olha só, é uma linha mesmo, vocês podem observar. E lá tem 2012, tem a legenda. A legenda é a explicação curta sobre o que aquilo significa. Em 2012, Luana nasceu e alguns meses depois conseguiu ficar sentada. Isso aconteceu no ano de 2012. Aí já pulou para o ano de 2013. Em 2013, ela tinha 1 ano e começou a andar. Depois, em 2014, não tem nenhuma legenda. Por quê? Aqui a explicação é das 4 datas que ela tem a fotografia na página anterior. Então, 2014, será que não aconteceu nada? Claro que aconteceu coisas na vida dela, só que para o que essa linha do tempo da Luana quer mostrar são os fatos mais importantes. Porque vamos pensar, não daria para escrever tudo o que acontece diariamente com a pessoa. Então são escolhidas as datas mais marcantes. Então ela pulou lá para 2016, onde ela tinha 4 anos e começou a frequentar a escola de educação infantil. E 2017, claro que aconteceram muitas coisas, mas não foi colocado aqui. Por quê? Não era uma informação tão importante assim, relevante para o que ela queria mostrar para a gente. E a Luana também mostrou para nós que tem 7 anos, gosta de jogar futebol com os colegas da escola. Então, essa é a linha do tempo da Luana. Ela colocou desde o nascimento até o último ano que foi feita a linha do tempo e foi destacando as datas que mais chamavam a atenção. Isso é linha do tempo, vindo numa sequência. Agora você vai fazer a sua linha do tempo com a orientação do professor, vai seguir as etapas. Então você tem as etapas aí abaixo. O que você tem que fazer? Você tem que conversar com os adultos que vivem com você aí na sua casa, para saber quais são os acontecimentos que vocês acham mais importantes da sua vida. Pensa novamente, você já fez essa atividade, mas agora você vai acrescentar coisas. Você vai anotar isso no seu caderno, pelo menos um acontecimento para cada ano. Aí você vai pegar uma folha em branco, que pode ser no seu caderno de desenho, você vai fazer uma linha reta com todo o capricho, lembrando que a professora sempre pede para vocês fazerem primeiro com lápis de escrever, sem apertar muito. A hora que vocês terminarem a atividade, que viu que gostou, que está bem feito, que dá para entender o que foi feito, aí vocês vão começar a contornar e colorir. O que vocês vão fazer? Vocês vão montar um quadrinho para cada ano, que nem foi feita ali a linha do tempo da Luana. E dentro do quadrinho você vai colocar o ano que você nasceu, o outro ano, vai colocando os anos e depois você vai puxar a legenda, uma setinha mostrando aqueles acontecimentos que você escolheu, os mais importantes. Não precisa escrever da vida toda, porque nem vai caber. Então você vai escolher alguns acontecimentos e vai mostrar em que ano aconteceu e o que foi importante, que nem a Luana fez, mas isso é a história da sua vida. Você vai desenhar os quadros e depois disso o que você vai fazer? Viu? Já decidiu quais são os dados, já desenhou a sua linha do tempo, já colocou a legenda, já pintou, ficou 10? Você vai tirar uma fotografia e enviar para a professora conhecer a sua linha do tempo. Essa foi a nossa aula de história. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!